Você já pensou em algum momento em se tornar analista de dados? Ou por outro, em se tornar cientista de dados? Ok, algum tempo atrás eu parei e me perguntei: o que eu quero para a minha carreira? Onde é que eu quero desenvolver a minha especialidade? E dali eu fui pesquisando sobre carreiras que eu achava interessante. E ao me deparar com a posição analista de dados, cientista de dados, eu me interessei e fui à busca para saber o que é necessário para me tornar uma analista de dados e o que um analista de dados faz. E chegando a descobrir o que um analista de dados faz e o que eu deveria saber fazer para me tornar um analista de dados, eu criei o meu plano de estudos. O meu plano de estudos foi criado com base em vídeos no YouTube, em manuais e, claro, o ChatGPT me ajudou muito a organizar o meu plano de estudos. E hoje eu estou aqui para compartilhar o meu plano de estudos, o que eu estou usando agora para me ajudar a organizar os meus estudos, para me ajudar a descobrir quais áreas eu tenho que desenvolver habilidades. E, com isto, eu dividi o meu plano de estudos em 5 etapas. E cada etapa dura, em média, 3 meses. E se eu perder um dia de estudos, eu estarei a fazer o meu sonho demorar a acontecer. Então, vamos nessa e eu vou te mostrar qual é o meu plano de estudos. A primeira etapa do meu plano foca nas seguintes áreas: conceitos e fundamentos de estatística e ciência de dados e o uso do Excel e Google Sheet para análise de dados. Os conceitos e fundamentos de estatística e ciências de dados são essenciais para interpretar os dados. Aqui eu estudo a definição de estatística, tipos de estatísticas, vocabulário em estatística, medidas estatísticas, métodos de coleta de dados, análise de dados, probabilidades, testes estatísticos e modelagem estatística. Neste momento, estou aprendendo essa matéria através de manuais e vídeos no YouTube. E quanto ao uso de Excel e ou Google Sheet para análise de dados? Neste momento eu estou usando o Google Sheet para fazer análise de dados, para, deste modo, eu já ir me familiarizando com a aparência dos dados, a manipulação de dados e algumas funções essenciais para a organização, limpeza e visualização de dados. Para além das ferramentas acima, eu também estou utilizando o software Stata. Este software faz análise de dados estruturados qualitativos e quantitativos. Estou a aprender a manipular os dados através deste software, através de manuais e vídeos no YouTube. Eu tenho um manual sobre um guia prático de como usar o Stata e também tenho playlists de análise de dados com o Stata. As playlists eu tirei daqui do YouTube. E a próxima etapa é a segunda. Nesta etapa, eu irei estudar Python, SQL, Power BI e Introdução à Análise de Dados. Estas ferramentas me permitirão manipular dados, criar dashboards e automatizar análises. E Python. O que é? Python basicamente é uma linguagem de programação de alto nível criada para escrever códigos de forma clara e objetiva. Eu estou aprendendo ela nos canais do YouTube, como por exemplo o canal da Jenny Lectures. Tem sido muito, mas muito bom. Ela tem uma didática muito boa. Para além deste canal da Jenny Lectures, tem vários outros canais que ensinam Python. E para além do Python, tu também podes aprender o R. R, que é um software também muito bom, exatamente para análise de dados. Mas neste momento estou me focando mais em Python como a linguagem de programação. Em seguida temos SQL, que é Structured Query Language, que basicamente é uma linguagem de programação usada para gerenciar e consultar bancos de dados relacionais. Nela, estou aprendendo sobre bancos de dados, sistemas de gerenciadores de bancos de dados e sistemas de bancos de dados. Estou aprendendo esta matéria utilizando manuais, como Introdução à Linguagem SQL, uma abordagem para iniciantes, e vídeos no YouTube, também como do canal Free Code Camp. Tem sido muito bom. Eu já iniciei a fase 2. Esta etapa 2 eu já iniciei, já estou aprendendo Python, já estou aprendendo SQL. Mas me dei conta de que não comecei a aprender o Power BI, que é essencial nesta segunda etapa. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft para análise e visualização de dados. Ele permite transformar dados brutos em gráficos, dashboards e relatórios interativos. É muito usado por analistas e cientistas de dados para entender tendências, acompanhar métricas e tomar decisões baseadas em dados. A outra componente desta etapa, outra matéria, tem a ver com a introdução à análise de dados.
Nesta matéria, estou aprendendo como funciona o processo de análise de dados, desde a coleta até a comunicação de insights. Para tal, estou utilizando um aplicativo Android chamado Data Science and Analytics, que é bem didático e simples de entender. Caso tu tenhas um nível razoável de inglês, tu podes entender. O curso todo está em inglês. E também existem vídeos no YouTube que explicam o processo do Data Analytics, ou o processo de análise de dados. Existem manuais também que explicam o processo de análise de dados. E tem sido muito bom entender basicamente o que eu terei que fazer como sendo uma analista de dados na prática. E, deixando a etapa 2, eu parto para a etapa 3. A etapa 3 definitivamente ainda não comecei. Eu somente irei iniciar a etapa 3 depois de passar pela etapa 1 e a etapa 2. Nesta etapa, eu irei estudar sobre a área em que o Data Science será aplicado. Neste caso, se tu queres ser uma analista de dados, tu tens que saber em que área queres aplicar a análise de dados. E eu decidi para mim que eu quero aplicar a análise de dados na área de mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e marketing. Eu sou formada em engenharia florestal e estou cursando um mestrado em gestão ambiental e recursos hídricos e seria interessante eu continuar nesta linhagem na área da análise de dados para que assim eu ganhe experiência e conhecimento para manipular os dados relacionados a mudanças climáticas, conservação da biodiversidade. Mas, para além de eu ter esta formação, eu também tenho a ambição de me desenvolver na área dos business, em ser uma empreendedora, empresária, por aí vai. Então, será interessante eu ter domínios de análise de dados no âmbito do marketing, para assim poder direcionar da melhor forma o meu negócio. E nesta etapa 3, também estudarei sobre Machine Learning, que é uma área de inteligência artificial que permite que computadores aprendam com dados e façam previsões ou decisões sem serem programados explicitamente para cada tarefa. E no fim da etapa 3, começarei a elaborar os meus projetos de análise de dados para ganhar a prática e criar o meu portfólio inicial. Há um site que se chama Kaggle, eu já tive a oportunidade de visitar. É um site open source, qualquer pessoa pode ter acesso a ele e eles têm uma vasta gama de dados que nós podemos buscar e realizar análises. Mas o Kaggle parece também que de tempos em tempos eles vão disponibilizando competições em que, se tu te sentires já seguro, tu podes competir e ter a oportunidade de ganhar algum valor monetário. Mas o site do Kaggle é um site ótimo para obter dados e começar a treinar, porque quando tu queres te tornar analista de dados, tu te perguntas, ok, eu quero analisar dados, mas de onde é que eu vou tirar esses dados? O Kaggle está aí para ajudar. Eu já baixei alguns dados no Kaggle e foi super fácil. E também tem o site da NASA Power. A NASA Power que disponibiliza dados de séries temporais, dados climáticos neste caso, tem temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, tem vários outros dados. Então é super fácil de baixar também. Se eu puder, vou deixar o link aqui para baixar. E deixamos a etapa 3. Vamos para a etapa 4. A etapa 4, né? Eu estudarei nela o Deep Learning. O que é o Deep Learning? O Deep Learning é uma área do Machine Learning, mas o Deep Learning já é algo mais profundo, pelo que vejo. Eu estudarei o Deep Learning para lidar com dados não estruturados. Os dados não estruturados são imagens, vídeos, textos e áudios. Deep Learning, como eu já havia dizendo, é uma sub-área do Machine Learning que utiliza redes neurais artificiais complexas para aprender padrões diretamente dos dados, especialmente quando eles são grandes e complexos. O Deep Learning é inspirado no funcionamento do cérebro humano, com múltiplas camadas de processamento que vão entendendo os dados em níveis cada vez mais abstratos. Aprenderei Deep Learning através de vídeos no YouTube, manuais e alguns cursos. Tem o site da Coursera, eu já vi bons cursos em que eu posso ganhar habilidade. O DataCamp também tem ótimos cursos em que eu poderei explorar. O site do IBM ou IBM também tem bons cursos. E tem o Udemy, acredito eu. Mas eu não farei cursos de todos esses sites. Eu vou escolher um deles e fazer. Acredito que será muito bom ter um certificado que me dá a autoridade de falar que já
sei manipular os dados através do Deep Learning, ou sei manipular o tal do Deep Learning, mas a ideia é fazer um curso e ter um certificado. Na etapa 4, só me focarei no Deep Learning. Acredito eu que vai ser uma matéria que irá necessitar de muita atenção da minha parte. Deixando a etapa 4, eu partirei para a etapa 5, que é a última etapa do meu plano. Eu chamo esta etapa de Dominando a Arte do Storytelling. Tudo bem, não fui eu quem criou este nome, mas aqui nesta etapa eu estudarei sobre técnicas de apresentação, onde adquirirei a habilidade de contar histórias com dados. Eu vou aprender esta matéria através de vídeos no YouTube. Eu acredito que é mais fácil, porque se eu quero dominar a arte do storytelling, vale mais eu ver o exemplo prático do que eu ler. Acredito que será melhor aprender no YouTube. Então, somente vou aprender a arte do storytelling no YouTube. Tanto que eu já comecei a aprender e gravar este vídeo também é uma forma de eu treinar a minha habilidade de comunicação. E a outra componente da quinta e última etapa, como eu já ia dizendo, está relacionado com o ganho de experiências. Tudo bem, tu queres te tornar analista de dados. Até a quinta etapa eu acho que já estarei a estudar análise de dados por cerca de 5 ou 7 meses, por aí. Porque são 5 etapas, cada etapa com 3 meses de duração. Nesta fase, eu começarei a me candidatar a vagas sobre análise de dados, a vagas que querem analista de dados, assistente de análise de dados, a vaga que querem cientista de dados. Eu terei que começar a me candidatar para ver também os requisitos que os recrutadores colocam e, neste caso, analisar-me com toda a sinceridade. Ver, será que eu já tenho essas habilidades? E ali também descobrir algumas, como é que eu posso dizer? Algumas habilidades que eu tenho que ter como analista de dados. E tem sido muito bom. Eu agora já comecei a me candidatar a algumas vagas e vejo ali os requisitos e através dos requisitos eu vou anotando algumas habilidades que tenho que desenvolver, algumas técnicas, alguns softwares que tenho que aprender, eu já vou vendo ali, mas já comecei também a me candidatar. E eu sempre tenho ainda aquele receio, mas será que eu começo a me candidatar? Será que eu começo a entrar nesta praia? Será que vou conseguir nadar ou vou me afogar? Mas uma dica importante que eu tenho dado a mim mesmo, um conselho é: vá mesmo com medo. Isto não saiu da minha mente, eu vi do sermão da Joyce Meyer. Ela diz que é necessário que tenhamos a capacidade de avançar mesmo com medo. É super necessário. E este é o meu plano completo de estudos. O que eu apelidei como projeto Tsukuyomi. É o meu projeto Tsukuyomi. Quem é fã de Naruto sabe do que eu estou falando. Ele me ajudará a manter o foco. O meu plano me ajudará a manter o foco, organizar o aprendizado e acompanhar o meu progresso. Se você também quer se tornar um analista de dados, recomendo que crie o seu próprio plano para assim poderes mapear o seu progresso. Quando eu iniciei a estudar, eu sim, já tinha o plano. Eu vou fazer isto e aquilo, mas eu não coloquei datas. E o fato de eu não ter colocado datas, acredito que me fez relaxar um pouco. Então, um conselho: no seu plano, coloque datas, coloque metas execuíveis. Coloque uma data para iniciar e uma data para terminar. Isto vai otimizar muito o teu tempo de aprendizado e você terá a capacidade de controlar com mais especificidade o teu progresso. E este foi o vídeo de hoje em que eu vim mostrar o meu plano para me tornar analista de dados. Eu vejo muitos vídeos cá no YouTube de analistas de dados que já estão na área a exercer a função, mas poucos vídeos eu vejo de pessoas que estão ainda que nem uma maionese, sem saber por onde ir, que estão a buscar este conhecimento e, graças a Deus, com o boom da tecnologia, o conhecimento já está a um clique dos nossos dedos. E eu vou sempre postar o meu progresso e também as matérias que eu vou aprender. Eu vou postar vídeos explicativos que são mais para me ajudar a reter o conhecimento e partilhar também. Nós aprendemos melhor ensinando e eu não tenho ninguém para ensinar cara a cara, então acredito que o YouTube vem mesmo para me facilitar este aprendizado ativo. Eu estarei fazendo este aprendizado ativo que é aprender, ensinar, e desse jeito eu irei reter mais conhecimento na cabecinha. Mas este foi o vídeo de hoje. Deixe o teu like, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e até o próximo vídeo, em que eu virei falando de medidas estatísticas. Neste canal eu já comecei a postar alguns vídeos sobre conceitos fundamentais de estatística. Acredito eu que os 2 vídeos que eu postei foram relacionados
a definição de estatística, os tipos de estatísticas e tipos de variáveis. Mas agora vamos falar de medidas estatísticas. Isso no próximo vídeo. Tchau, tchau!